Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa iluminar, e creio que Deus ele vai iluminar a sua vida, a sua família, o seu coração. Irmãos, tem muitas coisas que a gente ouve nos dias de hoje, da boca de profetas, de pregadores, que a gente não consegue aceitar o que a gente escuta de muitas pessoas. Qual era a profissão de Pedro, de João, de Tiago, de André? Qual era? E entre outros, a Bíblia nem menciona qual era as suas devidas profissões. Mas esses que eu citei aqui, se eu não me engano, e você também não se engana, eram pescadores, né? Homens analfabetos. Aí você pode pensar assim, não, missionário, mas as coisas mudaram. As coisas atualizaram. Irmãos, é verdade. As coisas atualizaram. Mas Jesus sempre é o mesmo. A Bíblia diz que o Deus de ontem é o de hoje e será para sempre. Jesus chamou pescadores, né? Entre outros. Eu estava escutando um pastor há alguns dias atrás, meses atrás, o pastor dizendo que, na opinião dele, para pregar o evangelho, para ser pastor, devia ter psicólogo, teólogo e levita. Você sabe que o levita não, mas para ser psicólogo, psicóloga ou psicólogo, para ser um teólogo, tem que ter uma faculdade, ou não? Ah não, na minha opinião, para ser pastor tem que ser um levita, ou seja, um cantor, tem que ter uma teologia, ou seja, na opinião dele, para pregar o evangelho, para ser pastor, tem que ter praticamente, no mínimo, 2 faculdades, de teologia e de psicologia. Será que se Jesus, o próprio Jesus mesmo, o Pedro, João, Tiago, André, tivesse aqui hoje no nosso meio, será que esses homens serviam aos olhos desse pastor para pregar o evangelho? Porque esses homens eram simples pescadores. Eu estava vendo um estudo que esses pescadores pescavam para comer, para dar de comer à família. Acredito que alguns vendiam seus peixes. Mas a intuição desses apóstolos, antes de ser chamado para o apostolado, era pescadores. Pescava para não deixar a família passar fome. Pedro era um desses. André, João, Tiago. Como é, irmão, que eu vou dizer para você que para pregar o evangelho precisa ter 2 faculdades, teologia e de psicologia? Na minha opinião, o pastor dizendo, esse bendito pastor dizendo, na minha opinião, para pregar o evangelho tem que ter, ou melhor, para ser pastor tem que ser teólogo, psicólogo e um levita. Não, irmão. Os apóstolos não eram levitas. Qual é a opinião desse pastor? Para que o povo fique bem informado. Mas escute. Na opinião dele, para que os pastores não fiquem
enganado, para que o povo não fique enganado. Mas escute, o povo mais enganado, irmão, são exatamente aqueles que são preparados por teólogo. É isso mesmo, teólogo. Inclusive, pastor, eu estou falando de um pastor que eu respeito muito, que é cantor, o pastor Samuel Mariano, né? Eu não estou aqui reivindicando contra a pessoa dele, não, jamais, até porque aqui em casa se ouve e se assiste muito o pastor Samuel Mariano. Eu estou questionando a opinião dele, porque os profetas Jeremias, Isaías, Samuel, esses homens tinham diploma de quê, irmãos? Paulo era um homem formado, mas e os outros que eram pescadores? Quer dizer que para Deus me usar, eu tenho que fazer no mínimo duas faculdades? Psicólogo e de teólogo? E ser um levita? Não. Levita quer dizer cantor. Então, para me pregar o evangelho, eu tenho que ser um cantor, eu tenho que ser um psicólogo, eu tenho que ser um teólogo? Pelo amor de Deus, pastor, não, pelo amor de Deus. Isso me deixa 100% chateado. Escute, não é nada contra a pessoa do pastor Samuel Mariano, não, jamais. Mas por que ele disse isso? Porque naturalmente ele tem esses diplomas. Ele tem esse diploma de doutorado, deve ter. Mas a Bíblia não me ensina isso, pastor. Até porque Jesus, lá no livro de João, diz que Jesus, os fariseus admiravam Jesus por Jesus não ter ido no colégio e ser tão sábio e inteligente. E a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo coloca na nossa boca o que nós devemos falar e o que nós devemos responder. E outra coisa, não é os pastores que não têm teologia, não é os pastores que não são psicólogos e nem levita, que enganam o povo aí no reteté, com a maior falação de língua. Não é os pastores que não são formados, né? Que fazem um culto cansativo, não. Escuta, os cultos mais cansativos é de pastores que são teólogos. Por quê? Porque eles tiram a inteligência de Deus e colocam a inteligência da teologia. E você que está me assistindo agora, deixa aqui os seus comentários, sua opinião. Analisa. A gente assiste um culto de um pastor que é teólogo, psicólogo, como o pastor Samuel Mariano falou, que se torna até cansativo, o povo fica sendo usado para zombar de um certo pregador desse. Então são exatamente os pastores que são formados, a maioria, que levam o ensinamento retorcido da palavra de Deus. Agora me responda, se Jesus estivesse aqui hoje com os apóstolos, que era analfabeto, na opinião do pastor Samuel Mariano, eles não podiam pregar. Na opinião dele, não é nada pessoal contra o pastor Samuel, é contra a sua colocação. Irmão, os maiores pregadores da Bíblia, lógico, não estou falando de Paulo, não era teólogo não era psicóloga não era levita não, pelo contrário, levita hoje se tornaram uns levitas que causam muito cansaço na gente que está ouvindo seus hinos, porque são hinos antibíblicos, são hinos que não exalta a Deus, mas exalta quem está cantando, quem está ouvindo. Então nós temos que analisar, irmãos, que Pedro era um pescador, João era um pescador, Tiago era pescador, André era pescador, entre outros que era cobrador de imposto, né? Como Mateus. Não é assim, irmãos. Escute, eu vou falar com respeito. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja, não tenho nada contra a igreja, mas tem alguns ensinamentos, porque são exatamente os teólogos,
que realizam os cultos barulhento, importunante, falação de língua o tempo todo. E outra coisa, reteté no tempo todo, pulação no tempo todo, o povo fica estagnado. E outra coisa, aqueles pastores lá de Camboriú, 90% e 100%, eu creio que 100%, são teólogos. Cadê o Camboriú hoje? Cadê Camboriú, Santa Catarina? Cadê? Presta atenção, pastor. O Espírito Santo, ele é a própria inteligência. Lá em Isaías diz que Jesus, que Deus, né, melhor dizendo, Deus não estudou com ninguém, ele é a própria inteligência, sabedoria, e ele dá a quem pede. Então, na sua opinião, irmão, para ser um pastor tem que pagar faculdade cara, né? Porque para ser um teólogo e um psicólogo, ou um psicóloga, tem que fazer faculdade. E Deus, irmão, não está mais esperando uma formação humana. Deus não está mais esperando uma formação humana, de forma nenhuma, pastor. Então deixa sua opinião, na sua visão. Para mim ser um pastor, um pregador, eu tenho que fazer teologia, eu tenho que ser um teólogo, eu tenho que ser um teólogo, eu tenho que ser um psicólogo, ou um psicólogo, eu tenho que ser isso, um levita, eu tenho que cantar. Imagina Jesus ali cantando com os apóstolos, Pedro cantando. Irmão, cada um tem seu chamado. Eu particularmente, pastor é pastor, levita é levita, psicóloga é psicóloga, cada um no seu galho, como diz o ditado. Cada um na vocação que foi chamado. Eu posso ser um pastor teólogo? Posso. Eu posso ser um pastor psicólogo? Posso. Mas não quer dizer que eu sou obrigado a me formar, porque Deus anda à procura de homens simples e sinceros. Deus é bom, irmão. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Então, pastor Samuel, Mariana, eu respeito muito a vossa pessoa, a vossa excelência, mas isso é antibíblico o que o senhor falou. Isso aí não tem respaldo bíblico. Isso aí não tem princípios bíblicos. Imagina, para mim ganhar alma para Jesus, eu tenho que ser um teólogo, eu tenho que ser um psicólogo. Pelo amor de Deus, pastor, eu tenho que ser um cantor. Ah não, para mim ser um pregador, tem que ser um cantor. Não está na Bíblia isso, pastor. Eu vi o senhor falando isso num vídeo do senhor no YouTube. Aquele daí não foi montagem, foi o senhor num culto. E o pior é que vocês querem falar bonito. Querem falar bonito. A palavra do Senhor diz que Deus não olha a aparência. Deus olha o coração, como foi com Davi. Irmão, tem muitos teólogos aí, psicólogo, que diz que é pastor, que está sendo uma vergonha para o evangelho. E tem pastor analfabeto, que fez a 3ª, 5ª série, que está sendo um remanescente. Não é mais tempo, irmão, de escolher na ciência humana quem deve e quem não deve pregar. Na opinião do senhor, para ser um pastor tem que ser teólogo, ou teóloga, psicóloga, estudar, tem que se formar, tem que ser um levita. Não, me desculpe, o senhor pode ser formado, mas o senhor, dentro da palavra aí, o senhor falhou. Que Deus abençoe e que Deus ilumine. Para finalizar, a prova disso é que Pedro era analfabeto, sempre estava querendo se justificar, até um dia ele se converter. E Deus usa os humildes e os simples. Aquela mula de Balaão não tinha estudo, nem falava, mas falou, porque Deus usa quem Ele quer. Meu forte abraço e que Deus abençoe. Até a próxima.